Entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui em Taubaté, na TV Cidade, aqui nos estúdios que leva o nome de Augusto César o Guará, que foi da difusora de Taubaté e aqui da TV Cidade. E caros irmãos, hoje para mim é um dia mais que especial, aliás todos os dias são, não é? Eu, Valquíria, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Cidade uma amiguinha. Eu falo amiguinha porque ela ainda é jovenzinha, uma amiguinha muito querida que esteve conosco há um ano atrás e gravando aqui conosco e que hoje está de volta para brilhantar o nosso estúdio e também aqui a TV Cidade. É um prazer, Gabi, estar contigo novamente em novo momento de decisão. Caros irmãos, não reparem que eu tenho as mãos hoje um esparadrapo, mas é que eu acabei de fazer um exame de ressonância e não dava para tirar, porque foi bem agora, horário bem em cima, então, mas está tudo bem, eu estou, graças a Deus, bem. E hoje, caros irmãos, nós vamos falar da questão do luto, perdas e luto. Por quê? Gabi, a nossa amiga Gabriela, você quer falar o seu nome e cumprimentar o público? É um prazer estar aqui, gente. Meu nome é Gabriela e hoje eu vim falar um pouco sobre o luto junto com a Val. E ela realmente aconteceu assim, ela veio no último programa, um ano atrás, e naquele período a sua mãe, a Dali, muito querida, estava muito feliz com a sua vinda, e ela iria fazer um curso aqui na TV Cidade, junto com a nossa jornalista, repórter, a Cláudia, tudo combinado, só que a vida é assim, a vida é cheia de mistérios. E nesse período foi descoberto um problema de saúde com sua mãe-avó, que ajudou a criar a Gabi, a Gabriela. E nesse período ela teve problemas de saúde e a nossa amiguinha Gabriela teve que, o tempo todo, tomado em cuidados da mãe. Não é, Gabi? E ela... Não é que eu não digo infelizmente, mas amigos, quando nós falamos de perdas e luto, nós temos que agradecer a Deus. Tudo nós temos que agradecer a Deus, porque ela faleceu com um problema de câncer que foi diagnosticado, mas já um caso adiantado, que não deu tempo de muito tratamento e ela em questão de 28 dias ela veio a falecer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa perda, Gabi, porque eu sei que para você, que é a caçulinha da casa, você tem os seus tios, tem os irmãos, mas foi um período muito difícil, está sendo até hoje, mas você soube enfrentar, você soube como lidar com a situação. Porque nenhum de nós está livre que aconteça. A perda pode ocorrer em qualquer momento das nossas vidas. Então, nós temos sim que ter, sabe, uma ligação muito grande com Deus e ter assim, dentro da nossa esfera emocional, afetiva, em nossa essência, em nosso eu interior, essa questão assim, saber lidar, não é? Com esses momentos difíceis da vida, não é, Gabi? Gostaria que você falasse. Foi um processo muito difícil, porque foi algo que ninguém esperava, né? Minha mãe, eu vou me referir a ela como mãe, porque eu acho que mãe é quem cria, e ela sempre criou os meus irmãos como se fosse mãe mesmo. E ela sempre foi uma pessoa super espiritualizada e autoastral,
Então, quando a gente descobriu o câncer, foi um choque. Ninguém imaginava, ela era uma pessoa super saudável. Realmente ninguém tinha noção que aquilo poderia acontecer com ela um dia. O diagnóstico já foi um processo de luto, né? Porque o luto não é só com a perda física de alguém, de algum ente querido, mas foi uma das coisas mais difíceis de lidar que já aconteceram na minha vida, assim. Hoje em dia, depois de 5 meses, é algo que eu consigo falar com mais tranquilidade, com mais aceitação. Só que assim, nesse processo inteiro, que infelizmente durou pouco tempo, mas por outro lado foi bom que ela não sofreu tanto, nesses 28 dias foi muito difícil, porque eu tenho 15 anos, né? Eu tenho os meus irmãos, eu tenho minha família, mas cada um tem sua vida, então quem cuidou dela nesse processo todo fomos eu e meu pai. E foi péssimo ver a minha mãe, que sempre trazia animação e energia para os lugares, estava ali na minha frente daquele jeito, né? Porque o câncer, ele infelizmente faz com que a pessoa só piore com o passar dos dias, né? Então foi algo muito rápido, muito difícil de lidar, que até hoje eu fico assim, meio num transe de, nossa, isso realmente aconteceu, sabe? É muito difícil. Eu digo nos meus livros, todos os livros, não só esse aqui, né? Como esse, todos os livros, desde o ano 2000 eu falo de perdas, falo sobre o câncer, porque eu também fui acometida em 2003, né, com esse problema, e eu sempre digo, é importante você enfrentar. E esse enfrentamento, Gabi, eu vejo assim, tem casos que dá tempo de você enfrentar, tem outros casos que quando surge já é assim, é um diagnóstico fechado, já não tem mais o que fazer. E quando a Dali, a nossa grande amiga, como a Gabi falou também, espiritualizada, uma pessoa forte dentro da família, quando foi ela assim diagnosticada e ela chegou para mim e falou: "Ó, Valquíria, assim, nós temos nesse momento que ter a nossa fé." É o que eu falei a Dali, para Deus nada é impossível, então nós vamos pedir a Deus que ajude em todos os sentidos, porque a pessoa tem que ter força assim nesse enfrentamento. Mas tem alguns casos, como foi o caso da mãe e avó Dali, da nossa amiga Gabriela, foi assim, foi tudo muito rápido, já não tinha muito, os médicos mesmos perceberam que já era um tratamento que iria assim, estava requerendo assim muito cuidado, e a nossa irmãzinha Gabi teve o tempo todo ali do lado da mãe, dando força, apoio. Eu estive com ela algumas vezes, cheguei até a aplicar o reiki. E tem situações na vida, caros irmãos, que nós temos que realmente entregar a Deus, que é Deus que está no comando. E tem situações de luto que nós temos que, sim, após a passagem, estar prestes e preparado para essa passagem. E quando ocorrer a passagem, que a gente tenha forças para enfrentar, para orar pela pessoa, que foi o caso da nossa amiga Gabriela. Eu, depois desse falecimento, eu estive algumas vezes com a Gabi e torcendo para que um dia ela viesse ao nosso encontro. E hoje nós estamos aqui na TV Cidade. Para quem não sabe, a Gabriela tem o Augusto César, o Guará e a Celina como padrinhos. Padrinhos que na realidade foi assim, estava prometido que eles iriam batizar a Gabriela, só que também não deu tempo, o Guará partiu, mas a sua esposa Celina, que é tia da Gabriela, foi muito gentil, ela fez o batizado,
é a madrinha, e ela considerou o Augusto César, o Guará, como seu padrinho. Gostaria que você falasse. Isso mesmo. Meu padrinho, né, o Guará, ele infelizmente faleceu faltando alguns meses para que eu fosse batizada. Mas mesmo assim eu considero, porque eu tenho um super contato com a minha madrinha, Celina, e desde sempre ela me fala sobre o Guará, me contava sobre os shows dele, sobre como era a vida dele em si. E é isso, eu considero ele meu padrinho sim, e eu acho que ele ficaria feliz se realmente estivesse aqui e pudesse me conhecer, assim como eu também ficaria muito feliz em conhecer ele. E onde quer que ele esteja, né, num lugar muito melhor que aqui, com certeza, ele deve saber que eu sinto muito amor por ele, mesmo que eu não tenha o conhecido pessoalmente. Muito bom, Gabi. E a nossa irmãzinha, Gabriela, ela tem um lado espiritualizado também, como sua mãe, a Dali, e também a Celina, esposa de Augusto César, o Guará. E nós sabemos que nessa vida, a passagem, nós temos que saber lidar, aceitar essa passagem, mesmo seja mãe, pai, irmão, filho, enfrentar, caros irmãos. Isso eu falo nos momentos em que eu falo de depressão, de angústia, em que as pessoas entram mesmo num processo assim de muita depressão, de muita tristeza, uma tristeza profunda. Só que nós sabemos que é importante enfrentar, é importante saber lidar com as nossas emoções, não é, Gabi? Com certeza. Eu tenho a impressão que eu venho lidado com essa questão do luto muito melhor do que eu imaginei. E eu queria dar um gancho em relação à religião, né? Já que a senhora estava falando sobre essa questão da espiritualidade. E eu acho que uma das coisas que mais me dão suporte hoje em dia é realmente a religião em si. Eu consegui fazer tudo que eu pude pela minha mãe enquanto ela estava ali comigo. Quando a gente descobriu o diagnóstico do câncer, ele já tinha se espalhado há muito tempo, então ele já tinha descido para os rins, já estava quase no intestino, já tinha passado pelo pescoço, pela faringe, enfim. E eu tinha em mente que ela viria a falecer, né? Infelizmente a gente já consegue ter uma noção disso, porque a gente recebeu a notícia de que não teria mais tratamento. E nesse período, a coisa que eu mais fazia era me prender à minha religião mesmo. Eu me considero espírita hoje em dia, né? Eu realmente busquei muito o suporte nisso, porque eu sabia que era a única coisa que no momento poderia me confortar de alguma forma. Então, por isso eu falei, eu venho lidado muito bem com a situação, porque eu sei que eu fiz de tudo que eu podia por ela, e eu entendo, né, que ela tá com certeza num lugar melhor, que se ela faleceu naquele tempo era porque ela já tinha completado a missão dela aqui na Terra, e é isso. Que bom, Gabi. E, caros irmãos, quando nossa amiga Gabriela fala dessa forma, eu também tenho que admitir o meu lado espiritualizado, né? Eu sou espiritualista e eu gosto muito dessa forma como a espiritualidade orienta, ensina, da aceitação das perdas. E foi o meu caso também com o meu esposo, que também faleceu recente, faz só um ano e 6 meses, e que nós estamos, 6, 7 meses, e estamos aqui enfrentando tudo com muita força, pedindo a Deus misericordioso que olhe por todos eles, porque tudo isso aqui, Gabi, é uma passagem. Tudo isso que nós temos é passageiro. E nós temos que saber lidar com toda a nossa essência, todo esse nosso ser. Em vez da pessoa ficar só naquela busca de ter e cada vez mais, de uma ambição desenfreada, que leva muitas vezes a guerras, leva, que é o caso de alguns países em que estão um destruindo o outro. Isso é muito triste. Nós devemos aprender que hoje nós estamos aqui e nós temos que aprender a lidar com a nossa emoção, com a nossa essência, o nosso estar aqui no mundo e agradecer a Deus, ao Criador,
que está o tempo todo do nosso lado, que está no comando. E não, sabe, querer assim, abraçar o mundo de uma forma egoísta, de uma forma assim, com muita ambição desenfreada, não. Mas aceitar as perdas, aquela perda de uma mãe que vê um filho que parte para um estudo longínquo, né, num país diferente, vai numa região diferente, e aí a mãe entra em depressão. Não, nós temos que aprender a lidar com a separação, com as perdas, como é o caso da nossa amiga, a Gabriela. Gabriela, ela é espírita, eu também sou espiritualista, aceito a todas as religiões, eu não tenho assim, não faço diferenças, eu não carrego a bandeira de nenhuma religião, eu aceito a Deus, aos anjos, aos arcanjos, a Nossa Senhora e sempre orando por todos que já partiram também, que isso é muito importante, né, Gabi? A nossa irmã Gabi, que está aqui, ela hoje dá aula até de psicologia. Eu achei maravilhoso quando ela me falou a respeito. Ela com 15 aninhos, vai fazer agora 16 anos, agora em agosto, dia 15 de agosto. E ela hoje dá curso de psicologia, mas é um curso técnico, e ela foi designada pelos professores para dar aula, porque ela tem uma facilidade, uma comunicação muito grande. Eu gostaria que você falasse a respeito desse curso. Uhum. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso de psicologia forense, que é uma área... A área forense sempre me encantou bastante, essa área de investigação. E na época eu fiz curso EAD, tem diploma, tem tudo. E eu comentei isso com os professores das eletivas. Eletivas são basicamente suportes de futuras carreiras que você pretende seguir. Eu entrei na psicologia porque é algo que eu pretendo, e os professores viram meu desenvolvimento ali dentro, foram conversar comigo e, sabendo desse curso, eles basicamente me convidaram a dar alguns tipos de aulas para os alunos que são meus colegas. E com isso eu passei a ter mais prática com essa coisa de dar aula. E é algo que eu realmente gosto, eu acho que eu tenho afinidade, e pelo visto o feedback dos alunos, eles também gostaram bastante. Que bonito, Gabi. E para mim, Gabi, é uma satisfação tão grande saber que a nossa amiga, a nossa amiguinha aqui, e que quem sabe vai estar mais vezes aqui na TV Cidade, em nosso programa Novo Momento de Decisão, ela vai estar seguindo a carreira também de psicóloga, e quem sabe ela vai estar continuando todo o desenrolar do novo momento de decisão. Porque a vida é assim, Gabi, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Quando você veio no meu programa um ano atrás e que eu senti a sua comunicação, e eu comentando com toda a equipe aqui da TV Cidade que eu gostaria que você participasse mais ativamente do meu programa, porque eu vejo que você tem dom para essa área de comunicação e também para a psicologia. Então, a vida é assim, caros irmãos, é todo um desenrolar. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, não é, Gabi? Sim, com certeza. E hoje, que nós vamos falar também de relacionamento, né, entre pais e filhos, que já é um outro assunto, mas ela mesma preferiu. Ela falou: Valquíria, hoje eu quero falar do luto, que é realmente uma forma dela expressar tudo que ela sentiu com relação à perda de sua mãe querida, que é a Dali, e que você está enfrentando muito bem. Sim, como eu disse, eu estou lidando bem melhor do que eu imaginei, e eu decidi dar essa ideia para a Valquíria, para falar sobre isso, porque eu acho que nenhuma experiência é individual, né? E eu já dei aula sobre o luto nessas aulas de psicologia, e eu percebi que muita gente não fala sobre isso por, às vezes, medo ou receio, ou não saber o que falar.
Então, por isso que eu achei importante a gente vir falar sobre isso, porque acredito que muitas pessoas podem se identificar de alguma maneira, sabe? E isso, independente da idade, o luto, ele, de qualquer forma, atinge a todos, né? Não tem idade, não tem... Não tem idade e não tem, sabe, Gabi, essa questão assim. Quem sabe, por exemplo, uma criança, quando eu fui convidada para um velório de uma bebê de 3 aninhos, que me convidaram, e essa família era toda religiosa, eram ex-padres, ela é ex-freira, ele ex-padre, e essa neném faleceu aos 3 aninhos. E ela me pediu, Valquíria, hoje aqui no velório está cheio de padres, ex-padres, mas eu quero que você faça a oração final. E eu fiz a oração. E nessa oração eu falei muito na questão das crianças do plano espiritual. Que eu tenho um grande amor pelas crianças, por todos. E eu fiz sim a oração. E eu me referi às famílias. Aí veio um padre, um ex-padre, chegou e me falou: a senhora tem uma coragem, porque a senhora fez uma oração espiritual tão linda, e que nós, padre, eu não tive coragem, mas parabéns. Então, a vida da gente, caros irmãos, é assim. Ninguém sabe o dia de hoje e o dia de amanhã. Na nossa família, Gabi, na minha família, quando meu esposo faleceu, a família não imaginava que seria o falecimento do meu marido, mas eles achavam que eu, Valquíria, estaria falecendo antes dele, né? Porque ele estava bem, empresário, cientista, um homem inteligentíssimo, o Dário. Mas a vida é assim, a vida às vezes dá uma volta, não é? Às vezes aquela pessoa que está com saúde, de repente vai, né? Ela vai nessa passagem, nessa viagem, e aquele que está com um probleminha de saúde acaba ficando. Então, isso são realmente os pensamentos que as pessoas falam. Por quê? Né? O porquê disto? Mas ninguém sabe, né? Nós sabemos que Deus tem um propósito na nossa vida. Então, se Deus teve esse propósito na minha vida, é porque eu realmente tenho que continuar dando apoio às pessoas que têm problemas com câncer, como agora eu estou fazendo parte de um grupo aqui na cidade de Taubaté, como eu fazia em Guaratinguetá, que eu dava apoio ao ato, atendimento oncológico em Guaratinguetá. Eu realizava esse trabalho e agora aqui em Taubaté também dando apoio a uma casa que realiza tratamento para as pessoas portadoras do câncer. Então, tudo isso, Gabi, eu vejo assim, uma coisa desencadeia a outra. E Deus está no comando, sabe, abrindo os nossos caminhos. Isso eu falo também no curso de Reiki que eu dou. À medida que vai abrindo os nossos caminhos, nós temos que aproveitar e saber lidar e ajudar as pessoas. Nada é por acaso, não é, Gabi? Sim, aproveitando assim, que a senhora falou de que nada é por acaso, foi uma das coisas que eu falei em uma das aulas para o pessoal no qual eu dou aula, que foi o seguinte, que a única certeza que a gente tem é de que a gente vai morrer. Em algum momento a gente vai morrer. Tem coisas que a gente deduz, por exemplo, eu quero casar, eu quero ter filho, ou eu quero trabalhar com tal coisa. Mas de fato, certeza que a gente tem é que a gente, em algum período da nossa vida, a gente não vai mais estar aqui. E eu aproveitei essa mesma aula sobre o luto para falar sobre as relações interpessoais. E aí eu comentei que muitas pessoas, principalmente na minha idade ou um pouco mais velhas, acabam abrindo mão de oportunidades absurdas, assim, que poderiam ser muito... poderiam agregar muita coisa mais pra frente, por, às vezes, um namorado, uma namorada, às vezes uma coisa de, por exemplo, uma relação ruim entre os pais e os pais não darem o apoio suficiente. Então, foi o que eu falei pra eles. Agarrem as oportunidades antes que elas escorram pelos seus dedos, porque a oportunidade não volta, né? Então, foi isso.
como a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, eu falei que para que eles vivessem a vida da melhor maneira possível, aproveitando cada momento como se fosse o último mesmo. E não aproveitar a vida loucamente, fazendo besteira e fazendo coisas que não são legais, mas aproveitar a vida no sentido de realmente fazer coisas boas, focar no crescimento pessoal, trabalhar voluntariamente, como a Valquíria citou, essa casa de tratamento oncológico. E eu acho isso o máximo, assim. E é isso. E é isso mesmo, Gabi. Isso é tão importante. As pessoas que têm o problema do câncer e que sabem que estão aqui, né? E vivendo, e Deus ajudando, nós sabemos que nós temos que aproveitar todo momento da nossa vida, caros irmãos. Sabe, é assim, como você falou tão bem, nós não sabemos o hoje e o amanhã. Então, se nós estamos aqui com saúde, vamos aproveitar de uma forma mais saudável. Principalmente você que é jovenzinha e que enfrenta hoje, os jovens enfrentam muito essa questão da droga, questão o cigarro, a bebida. Então, saber lidar com isso, saber lidar com os problemas, com as dificuldades, problemas entre os pais, problema entre os casais, essa coisa do namoro, às vezes encontra alguém, está ficando e não dá certo, mas saber lidar, não é, Gabi? Sim, não abrir mão por conta do outro, né? Porque mesmo que a gente tenha o suporte familiar, de amigos, uma rede de apoio mesmo, quem pode fazer algo por nós mesmos somos nós mesmos. Nós mesmos. Então não dá pra, sabe, se deixar levar por situações ruins. Eu vejo que muita gente, por exemplo, em relação ao luto, às vezes deixa de trabalhar, às vezes deixa de fazer suas coisas do dia a dia mesmo, até de cuidados pessoais, por conta do sofrimento ali. E a gente sabe que cada um vive o luto de uma maneira, o luto ele ataca cada um de um jeito, mas eu sempre bato nessa tecla de não se isolem por isso, sabe? Não se isolem por situações ruins, porque no final é só você por você mesmo, sabe? Não se entregar. Exato. E tem pessoas, Gabi, que se entregam de uma forma, como você falou tão bem, não trabalha, não quer mais saber de estudar. Eu amava aquela pessoa se foi. Tenha naquela perda, sabe, uma outra forma de pensar. Se Deus levou, que ele esteja em luz, que ele esteja com paz junto a Deus. Então é um motivo da gente estar aqui e trabalhar muito, caros irmãos. Meu caso, por exemplo, eu tenho sim, enfrento esse exame que eu realizei de ressonância, exame que é de rotina, mas graças a Deus está tudo bem. Então, enquanto a gente sabe que está tudo bem, vamos agradecer. A nossa gratidão a Deus, gratidão aos anjos, arcanjos, a Nossa Senhora, mas trabalhar e não, sabe, encostar o corpo, eu vou só aproveitar a vida. Não, o aproveitar a vida, caros irmãos, é assim, além de passeios, além da esfera cultural, assistir teatro, músicas, filmes, mas também ajudar ao próximo. Porque essa é a nossa razão de ser. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é, Gabi? Sim, eu acho essa fala da Valquíria algo super essencial, porque, como eu disse, às vezes as pessoas pensam que o curtir a vida é beber e sair e fazer um monte de coisas inconscientes, mas na verdade a gente pode ser feliz simplesmente com o nosso dia a dia, com o que tem ao nosso redor. Então, por exemplo, eu já estou curtindo minha vida estando aqui e gravando com a Val. Que bom! E sobre, novamente, o luto, existe um livro muito bom que se chama Ninguém é de Ninguém. Zíbia Gasparetto, maravilhosa. Eu leio muitos livros dela, Sim. deixados pela minha mãe, inclusive. E nesse livro, ele deixa muito claro que literalmente ninguém é de ninguém. Minha mãe, por exemplo, se foi, mas ela foi minha mãe nesse período que ela estava aqui em terra comigo. Mas ela é uma irmã, assim como a Valquíria é uma irmã para mim. Obrigada. Então, as pessoas têm que entender que realmente ninguém é de ninguém.
E é egoísmo natural do ser humano querer que o outro seja nosso, querer que o outro pertença, mas na verdade o outro às vezes nem se pertence. Muito bem, Então Gabi. a gente tem que aceitar isso. E... Parabéns. Obrigada. Eu gostaria que você se despedisse do sim, público, claro. Nós estamos encerrando. É isso, gente. Foi um prazer falar um pouco com vocês. E tchauzinho, até uma próxima. Se Deus quiser. E Deus vai estar querendo, porque nós vamos marcar outros programas juntas. E como você falou também, hoje nós estamos aqui e nós temos que aprender a lidar com os impulsos nervosos, saber lidar com a nossa essência, esse nosso amor interior. E esse amor a Deus e a todos, fazendo bem. Muito obrigada, Gabi, pela sua presença, você é muito querida. Obrigada ao colega da técnica, Douglas Jefferson, e gratidão a todos que estão nos ouvindo, assistindo, a todos os telespectadores, que todos tenham uma semana de muita luz, de muito amor no coração. Muito obrigada e até a próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigada. Assim seja.